Olá galera, vamos discutir hoje sobre algumas propostas dos candidatos no segundo turno. Vamos nos focar principalmente nas propostas econômicas e numa comparação de dados e fatos que aconteceram ao longo da história do Brasil para a gente tentar perceber uma certa aplicabilidade entre a teoria e a prática. Temos aí, no caso, um candidato cuja proposta já pôde ser aplicada durante algum tempo no poder e um outro candidato que tem uma proposta que se baseia em teorias que também já foram aplicadas ao longo da história do Brasil. Reafirmo que a intenção do vídeo não é fazer um julgamento moral do caráter dos candidatos e focar em si nas propostas econômicas. Primeiro a gente vai observar alguns dados da história econômica do Brasil e depois a gente vai analisar até que ponto as propostas dos candidatos se encaixam nessas práticas que já foram feitas no Brasil. Bom, a princípio a gente vai perceber que economia e qualidade de vida não estão diretamente vinculados, porque pode acontecer de alguns projetos se focar mais na economia e outros projetos de tentar juntar economia com qualidade de vida. É nesse ponto que eu quero afirmar que crescimento econômico não necessariamente leva a uma boa qualidade de vida da população. Por exemplo, foi o que aconteceu na década de 1970. Se a gente observa a história do crescimento do PIB do Brasil, a década de 1970 foi o período que o Brasil começou a ter a maior expansão do PIB dele. Bom, lembrando que em 1970, gente, o Brasil estava na ditadura militar. E o que eu estou falando aqui não é para defender a ditadura militar. Se a gente observa esse gráfico da expansão do PIB, a gente percebe que teve uma grande expansão na década de 70, uma certa estabilização durante a década de 90 e, por fim, novamente uma retomada de crescimento do PIB na última década. Nós temos aí, no caso, três tipos de projetos políticos. Um projeto da ditadura, o outro projeto liberal, que foi da década de 90, e, por fim, o último grande projeto, que foi o dos últimos governos. Bom, comparando agora com outro dado, que seria do salário mínimo, a gente percebe, por exemplo, que durante a década de 70, quando houve o grande boom do crescimento do PIB, esse crescimento não foi acompanhado com o maior poder aquisitivo do salário mínimo para a população, observando aí uma queda constante do salário mínimo praticamente até o final da década de 1990. O que o eleitor do senhor, o trabalhador, pode esperar de uma política de salário mínimo do seu governo? Do salário mínimo, nós não podemos ir condenando ano após ano os salários aposentados, ou melhor, os proventos, a aposentadoria dos aposentados diminuindo. Ressalto também que durante essa história de crescimentos econômicos, houve também no Brasil a grande favelização das cidades, quando teve o crescimento das favelas, exatamente no momento em que o Brasil estava crescendo economicamente. Quando a gente observa esses mesmos dados no início do século XXI, é possível perceber uma coincidência entre crescimento econômico, aumento do poder aquisitivo e queda dos desempregos. Bom, independente de fatores externos, internos, geopolíticos, etc., o que se torna nítido aí é que há uma vinculação, nesse caso, entre projetos econômicos e desenvolvimento social. Como pode ser possível perceber na expansão das matrículas no ensino superior do Brasil, que são as faculdades. Bom, nesse caso nós temos um candidato que recentemente disse o seguinte: há uma certa tara por parte da garotada em ter um diploma. É importante sim. Véi, eu tô imaginando a minha mãe falando pra mim assim: pô, filho, não vai faculdade não, que tara é essa de você fazer faculdade? Pra que você vai ficar estudando? Nesse nível. É importante ressaltar que durante todo esse tempo, com essas diferentes propostas, o Brasil passou por diferentes crises também. Em 1980, o Brasil decreta a moratória. Em 1994 tem a crise dos tigres asiáticos. Em 1998 tem uma outra crise que leva, por exemplo, o Brasil a ter que gastar dinheiros públicos para ajudar os bancos privados que faliram. E, por fim, em 2008, que teve uma grande crise que afetou os principais países desenvolvidos do mundo. Bom, isso é só para dizer que, de alguma maneira, a conjuntura externa e interna elas se coincidem, elas se juntam ao longo desses diferentes tipos de projetos. É nesse sentido, praticamente, que os dois projetos atuais se diferenciam drasticamente. Um se foca mais no liberalismo econômico, que pressupõe que você libera um pouco a economia, permite, a partir de um desenvolvimento econômico, você vai naturalmente desenvolver uma qualidade social. O outro projeto junta, nesse caso, a função do Estado para desenvolver o projeto social em conjunto com o desenvolvimento econômico. Nesse ponto é importante perceber que o candidato que teve o maior número de votos, a proposta dele é liberal, assumidamente liberal, com ajuste fiscal, que pressupõe o corte de gastos. Associado a esse corte de gastos também há uma ideia de redução dos impostos, que é a carga tributária. Os impostos, nesse caso, é o que faz pagar os serviços públicos para a população em geral. Bom, a outra proposta é mais enfática nesse caso, de utilização do Estado, reduzir um pouco essa cultura da privatização das empresas e, por outro lado, taxar os mais ricos em relação aos mais pobres, fazer uma taxa de imposto que seria progressiva, ou seja, quanto mais renda você tem, mais imposto você paga, quanto menos renda, menos impostos você paga. Esse fato interessante também pode ser encontrado na outra proposta, que é do candidato liberal. Nesse caso, uma parada bizarra que aconteceu é que o candidato à presidência da República entrou em choque com a pessoa que ele vai indicar como sendo ministro da Economia.
porque houve ali uma divergência entre a proposta do ministro da Economia e a proposta do candidato. Gente, isso foi antes deles assumirem. É como se eu chamasse uma amiga minha para ajudar na edição do tema desse vídeo e a gente começasse a discutir sobre a proposta do tema antes mesmo do vídeo ser feito. Bom, um fato interessante também encontrado na proposta do candidato liberal é um conceito chamado imposto de renda negativo, que é sim baseado em teóricos neoliberais que pressupõem uma renda mínima. Bom, nesse caso há uma comparação drástica com a prática política que já foi feita de renda mínima, por exemplo, Bolsa Família, que gerou certo frição ideológico na primeira década do século. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Essa proposta de imposto de renda negativo, ela associa, nesse caso, uma renda mínima para substituir programas sociais. Eu não estou querendo aqui validar ou invalidar essa prática, eu estou querendo dizer como que isso já foi feito historicamente. Bom, quando a gente percebe, nesse caso, a junção de uma renda mínima com uma ajuda social para melhorar a qualidade de vida da população, a gente tem como exemplo um dos melhores países de qualidade de vida, que é no caso a Dinamarca. Bom, quando a gente percebe aí, ela não está só preparada para oferecer educação ou renda mínima. Ela se prepara também para distribuir a renda propositalmente, através, inclusive, da taxação das pessoas mais ricas. Deixando claro que a questão não é só uma igualdade de oportunidades, mas em si uma ajuda para aqueles que, mesmo através da igualdade de oportunidades, não conseguiram, no caso, se enquadrar no mercado. Bom, enfim, gente, de alguma maneira, essas duas propostas elas tiveram uma marca cultural ao longo do tempo. Durante a primeira década, por exemplo, do século, quando houve certo aumento do poder aquisitivo da população como um todo, houve, de alguma maneira, uma reação das pessoas que se incomodaram com esse aumento da renda da população em geral. Coisas como, por exemplo, falar que o aeroporto virou rodoviária, ou que os pobres comprando mais carros estaria trazendo problemas no trânsito. Hoje, qualquer miserável tem um carro. O sujeito jamais lê um livro, mora apertado numa gaiola, que hoje chamam de apartamento. Não tem nenhuma qualidade de vida, mas tem um carro na garagem. São características da nossa cultura política que está presente nessa visão entre um projeto político que beneficia estritamente uma prática econômica de um projeto político que tenta juntar a prática econômica com o desenvolvimento social. Bom, eu quis ajudar de alguma maneira uma forma de compreender essas propostas, como a gente pode relacionar teoria e prática. Não quis fazer um julgamento teórico dessas propostas, as duas propostas existem teoricamente dentro das universidades, porém a gente pode analisar como que essas propostas afetaram na prática, na história, a qualidade de vida das pessoas. Bom, eu deixo os links aqui das principais informações que eu tive, dos gráficos, para você querer comparar. Há um outro vídeo também que eu fiz sobre a questão da segurança pública, envolvendo o mesmo candidato, que eu já sabia que ia para o segundo turno. Bom, enfim, gente, estou tentando ajudar de alguma maneira a melhor compreensão possível, tentando ser isento para a gente poder abordar de alguma maneira as possibilidades e ajudar melhor na compreensão. Bom, não se esquecendo que há também o debate sobre a personalidade controversa dos candidatos. Bom, beijo, gente, e que o Brasil possa melhorar.